Vamos voltando aí essa segunda etapa de, de lives, né? Da quarentena. A doutora Adriana participou da primeira fase, vamos dizer assim, e está abrindo a segunda fase, né? Da quarentena. Primeiro, eu quero começar aqui agradecendo a todos, né? Porque hoje atingimos 10 mil seguidores, né? Isso Legal. é muito importante os 10 mil seguidores, porque ele abre a função do arraste para cima nos stories. Então, Ah, tá. isso facilita Uhum. muito, né, a comunicação, as ações, enfim. E como o objetivo da página é passar informações sobre o autismo, né, hoje foi realmente um... Quem tem página na internet, no Instagram com o objetivo de levar informação, sabe que a meta perseguida são os 10 mil seguidores. E eu falo assim, meu Deus do céu, parece que vai chegar em 50 mil, mas não chega nos 10, porque tem tempo já que a gente labuta. Mas, enfim, vamos deixar de conversa, né? Agradecer a todo mundo que está aqui, tem os cativos, né? Vamos retomar essa semana aí, vamos ter uma semana cheia, né? Amanhã já temos mais uma. E depois eu provavelmente vou manter 3 lives por semana. Né? Não vou voltar naquele ritmo de todos os dias, porque é pesado. Mas para quem não conhece ainda, o que eu acho difícil, porque ela é uma estrela daqui, Nossa. da, da neuropediatria, a doutora Adriana Matos, né? Além de uma querida pessoa, né? É uma excelente profissional. E eu vou passar a palavra para ela daqui a pouquinho. O tema da gente hoje, né? Nessa nova fase, nós vamos fazer temas mais fechados, né? E o tema de hoje é medicamentos no autismo, né? Vamos falar da, da introdução de medicamentos, da troca de medicamentos. Eu fiz uma postagem anteontem falando de como foi difícil trocar o medicamento do meu filho, né? Que ele já fazia uso de um medicamento já há muitos anos e precisou trocar, foi bem complicado, né? E a doutora Adriana vai falar um pouco conosco sobre isso. Eu quero pedir, antes de passar a palavra para ela, duas coisas para vocês. Uma é a seguinte: tem um símbolo de interrogação, e nessa live vai ter uma sessão de perguntas e respostas, que é bem bacana, né? E eu queria que vocês mandassem as perguntas de vocês pelo símbolo de interrogação, que está aí do lado da caixinha de comentários, para facilitar, porque os comentários passam muito, muitas pessoas ficam elogiando a doutora Adriana, aquela coisa toda aqui nos comentários, e aí posso perder uma pergunta importante. E o outro pedido que eu quero fazer é esse símbolozinho da asinha do avião, que também está aí na parte de baixo. Esse símbolo serve para vocês encaminharem para outras pessoas que está acontecendo essa live, né? Então, vocês que têm amigos, enfim, pessoas que se interessam pelo tema, é bem bacana, é bem importante que vocês mandem a notificação de que está tendo essa live. Então, doutora Adriana Matos, me conte aí sobre os medicamentos, né, no autismo. É uma primeira escolha, logo que o paciente é diagnosticado, já se entra imediatamente com medicamento? Boa tarde, todo mundo, domingo. Primeiro, quero deixar registrado que da primeira vez que a gente conversou, você me perguntou como é que tinha começado minha história com autismo, né? E eu tinha falado de minha prima, e eu tô vendo aqui que tá minha tia, que é pediatra, a mãe dela, e a irmã dela, Isadora, que também é médica, que é irmã Ah, de bacana. minha prima também. As duas eu vi aqui entrando, eu falei, nossa, é a mãe e a irmã de Nanda. Então, eu achei ótimo a gente tentar fazer um tema bem específico. Eu acho que a gente dá para, né, aprofundar mais. De primeira, assim, o paciente vem para você, você passa a medicação logo. Isso é uma questão muito que os pais têm dúvida. Ah, eu fui outra neuro e ela já passou a medicação. E depende muito da situação, né? A gente sabe que a depender da idade, a depender do comprometimento, a depender de questões ambientais, eu tenho pacientes nessa quarentena agrediram a mãe de maneira muito grave, sem intenção nenhuma, obviamente, porque ele estava com uma questão orgânica e grande já, com 15 anos, e agrediu a mãe. Então, se uma criança dessa vem para mim de primeira, eu tenho que medicar, porque é uma mãe que é mais velha, não tem ninguém para ajudar ela na quarentena,
e ele está sentindo alguma coisa que ele não estava sabendo expressar, porque é verbal, é averbal. Então, assim, aí a gente se pergunta, poxa, então eu não vou medicar porque não pode medicar de primeira, eu não vou medicar porque essa médica medica demais. Então, assim, é uma situação. Nesse caso, esse paciente não é meu paciente novo. Mas, no caso, se fosse um paciente novo, eu teria que acreditar na mãe, né? Porque na hora que você passa uma medicação, muitas vezes fica também esse questionamento. Eu já me deparo, às vezes, com famílias que o pai, a mãe acha uma coisa, o pai acha outra. Um dos dois, né? Acha que não precisa de medicação, o outro precisa. Então, tem que entender o contexto. A medicação vai depender muito da necessidade, então a gente tem que avaliar. Uma situação dessa extrema, claro, né? A situação que eu estou relatando é extrema, então poderia ser primeira consulta. Mas minha opção sempre, né? Assim, eu nunca, eu acho que nenhuma neuropediatra medica de primeira. Primeiro, a gente tem que tentar entender o contexto que está acontecendo, os sintomas que estão acontecendo, né? Como é que está o ambiente. A gente tem que tentar entender tudo que está à volta dessa criança antes de pensar em medicar, né? Então, assim, eu vou dizer que 99,99% das vezes eu não vou medicar de primeira, né? Tem que ser uma situação muito extrema para poder isso acontecer e eu tenho que estar muito certa que eu vou ter esse paciente comigo ali para poder monitorar, porque pode ser, né, muita coisa que esteja descompensando a criança e ela levando a um tipo de comportamento que necessite de medicação, né? Eu quero te fazer uma pergunta, porque nós temos aqui, eu já vi aqui que nós temos médicos, profissionais da área, temos pais que já têm filho com autismo e o diagnóstico há muito tempo, mas temos outros que receberam o diagnóstico mais recentemente, né? Hoje eu vou tentar me controlar um pouquinho para não ficar mandando beijo e abraço para um monte de gente que eu estou vendo bacana entrar aí, né? Já vi minha amiga Priscila Blois está aí, enfim, tem muita gente, sua colega inclusive, Priscila Blois, É. mas, enfim, o que eu quero te perguntar é, nós somos brasileiros, né? O brasileiro tem a cultura de que o medicamento é a solução para tudo, né? Então, por exemplo, eu estou com dor de cabeça, eu tomo um analgésico. Eu estou com febre, eu tomo um antitérmico. Eu estou com a pressão alta, eu tomo um antihipertensivo. E assim sucessivamente. Existe medicamento para curar, entre aspas, né? Porque eu não vou nem entrar nesse detalhe agora de que autismo tem cura, não tem cura, mas vamos falar numa linguagem bem direta. Existe medicamento para curar autismo, para tratar autismo diretamente? Para que serve o medicamento no autismo? Existe até alguns artigos que você vai ver que ele tem essa tentativa, né? De Uhum. tentar tratar o sintoma, né? Tratar, na verdade, a base do autismo, né? Porque se a gente for ver, existe o espectro do autismo com os sintomas que fazem parte do espectro, né? E existem os que são, na verdade, não vou dizer sintomas, são características de comportamento, né? Que fazem parte do espectro. E existem os sintomas que podem, né, acontecer, como comorbidades, né? Ainda tem muito trabalho científico ainda buscando essa medicação que possa tratar as características do espectro. Mas a gente tem muito mais hoje, o que a gente tem hoje são medicações para tratar os sintomas que são as comorbidades que acontecem dentro do espectro do autismo. Então, cura, nem pensar, é uma coisa que a gente não fala, né? Porque não é uma doença, é um transtorno do comportamento. Tratar, a gente vai tratar meu Deus, olha, eu tô aqui vendo com você, minha filha chorando, vou deixar que o pai dê conta ali. Então, a gente tem os sintomas que o ideal, essas características do espectro sejam conduzidas pelas terapias, porque aquilo que você não está conseguindo executar da melhor maneira, uma maneira mais funcional, a gente tem que ensinar, né? Então, o que possa ter de sintoma que está atrapalhando que esse aprendizado venha, é isso que a gente vai tratar. Então, por isso que a gente tem que tentar ver exatamente qual o sintoma, o que está causando aquele sintoma, né? E tentar ver o que esse sintoma está atrapalhando. Então, é muito comum a gente ter um sintoma de desatenção, por exemplo, né? Então, ele é muito desatento. Mas é desatento porque não tem nada do interesse dele, né? Vamos ver o ambiente. Está pouco interessante. A gente está mostrando para essa criança algo para ele aprender que não seja da melhor maneira que ele consiga manter a atenção, já que ele tem características diferentes, né? Da maneira do aprendizado dele. Ou será que realmente ele tem um grau de déficit de atenção? Então, vamos tentar ver primeiro o contexto. Eu sempre sou a favor que a gente possa encontrar a terapia uma maneira que possa ele melhorar naquele sintoma.
né? Então, se a criança é mais agitada, né? A criança é mais irritada, então também é outro caminho que a gente pode pensar numa medicação que ajude. Então, a medicação vai sempre ser na intenção de ajudar algum sintoma que possa estar atrapalhando na evolução daquela criança, que possa estar atrapalhando a progressão do desenvolvimento daquele paciente. Entendi. Então, se eu puder sintetizar o que você disse na linguagem aqui para os pais, né, vamos dizer assim, Oh, meu Deus. o que eu posso dizer é que existem medicamentos, né, drogas, enzimas, diversas situações que estão sendo estudadas, né, para tentar reverter a base do autismo, mas o que nós temos hoje no mercado são, por exemplo, medicamentos que vão ajudar, por exemplo, uma criança que tem, ou criança, adolescente ou adulto que tem distúrbio do sono. E aí, por isso, ela passa a noite em claro, e aí com isso ela fica mais agitada. Então, esse medicamento vai dar o suporte para que ela consiga dormir e ficar mais, assim, mais tranquila, vamos dizer assim. Uhum. E mais do que isso, esses medicamentos servem para ajudar na organização para que a criança, adolescente ou adulto receba melhor a terapia, que é de fato o que muda, né, vidas aí, né? São as terapias, as intervenções terapêuticas. Uhum. Então, o medicamento serve muito mais para deixar mais organizado, né? E, enfim, tá. Rapaz, eu tô olhando aqui, tem uma criatura que chega na live, dizendo assim, cheguei Brasil. Marcinha Galvão, chega na live dizendo, cheguei Brasil, mas tudo bem, valeu, obrigado, Marcinha. Um abraço aqui, tô vendo aqui doutora Aline, terapeuta ocupacional, que vai fazer live também com a gente Ótima, adoro. Pois é. De lá da Incentivar. Amanhã vamos ter uma live com a doutora Fernanda Khrushchevsky, que é psicóloga da Incentivar também. Excelente também. E vamos falar sobre o diagnóstico, né? Quando a mãe ou o pai recebe o diagnóstico, como administrar esses sentimentos. Vamos falar sobre isso amanhã. Mas, enfim, eu estou vendo aqui que tem muitas perguntas já, certo? E eu vou já botar uma pergunta aqui para você responder, que é isso aqui, ó. Eu vou botar o complemento da pergunta, porque a pergunta ficou muito grande, mas é basicamente o que aconteceu com o Vinícius, meu filho, que está no relato, né, que eu postei no meu feed. Vinícius usou um medicamento durante muito tempo, né, que deixou ele muito bem, do ponto de vista organizado, o sono melhorou bastante. Eu não vou falar o nome do medicamento aqui, porque eu não gosto de falar o nome de medicamento para não virar receita de bolo, né? Porque o que serve para um não serve para o outro e assim sucessivamente. E justamente o efeito adverso, né? O efeito colateral, não sei bem o nome técnico disso, do medicamento foi ele engordar muito e gerou compulsão alimentar em Vinícius. Como é que os médicos fazem? O que é que vocês fazem para tentar escolher esse risco-benefício aí? Tipo, o benefício né, da organização, mas o risco de uma outra situação. O que é que se faz nesse caso? Qual é o caminho que se adota? Eu vou entrar num detalhe assim que é muito importante, que hoje já se fala muito, mas algumas pessoas não conhecem, que é a farmacogenética, né? Então, a gente tem um perfil genético que pode determinar se uma medicação vai ser melhor para um ou para outro, né? Por isso que a gente tem algumas substâncias que são liberadas no Brasil, que é o que o FDA liberou para tratar sintomas do espectro essas comorbidades do espectro do autismo. As duas medicações principais, as duas engordam. Uma engorda 70%, né? Às vezes, assim, você vai ver um aumento de prolactina, engordar, fazer um aumento do apetite mesmo. E a outra faz um pouco menos, mas também faz, né? Então, e aí quando a gente vai ver os artigos mais recentes, né? A gente vê assim, por que uma criança engorda tanto e outra não engorda tanto? E o ideal é que a gente possa ver o perfil genético dessa criança. A gente não consegue fazer exame para isso. Primeiro que o exame no Brasil é uma fortuna, né? E a gente só lança a mão de fazer exame quando você está numa situação assim, olha, tentei de tudo, não sei mais o que fazer. Vamos tentar fazer o exame de farmacogenética para poder entender qual é o perfil genético qual é a droga que melhor se adequa para o paciente, né? Mas enquanto isso não chega, enquanto eu não consigo esse exame, o que a gente tem feito? Se a gente está diante de um paciente que ele já é obeso, eu tenho que evitar o máximo, porque com certeza ele vai aumentar. E com o aumento do peso, ele vai precisar de uma dose maior.
E aí fica aquela bola de neve, de aumentar o tempo inteiro. Aí você fica se segurando, poxa, mas ficou tão organizado. Como é que eu vou arriscar tirar essa medicação se ele está tão organizado? Então aí vem, a gente morre de medo, né, de tirar, mas assim, tem situações que são muito gritantes. A dosagem de prolactina, que é muito discutido, que aumenta, não é exatamente o mais importante, porque muitas vezes tem um aumento de prolactina sem sintomas. Mas o aumento de peso atrapalha muito até na organização da criança, né? Então, assim, em geral, essas medicações que engordam muito, eu tento ver o perfil familiar e o perfil da criança. Se essa criança já tiver sobrepeso, eu vou ter que evitar ao máximo. Eu só vou colocar numa situação mais extrema, né? Então, eu tento fazer a outra medicação que engorda bem menos. E aí eu vou tentando ver por esse perfil dos efeitos adversos. Então, uma criança que tenha, por exemplo, a medicação dessas, a que mais engorda, ela dá menos distúrbio do sono do que a outra que engorda menos. Então, se a criança tem muito distúrbio do sono, eu não vou optar de primeira pela segunda medicação. Então, a gente tem que ver efeito adverso, sintomas que a criança tenha, né? Isso a gente tem em várias outras situações clínicas, né? Medicação que emagrece muito, por exemplo, para epilepsia, que eu não posso fazer em criança que é muito magra, porque eu posso causar um problema muito maior. Então, é tentar ver, na hora que você vai escolher a medicação, o perfil clínico. Se dentro do perfil clínico, ainda assim a gente pode ter muita surpresa. A gente pode medicar com toda certeza que a criança vai responder bem e ela tem um efeito paradoxal, que algumas pessoas já devem ter visto. Um ansiolítico como um benzodiazepínico, né? Qualquer que seja, ele pode ter um efeito paradoxal. A pessoa vai, não, eu vou tomar um benzodiazepínico para viajar de avião porque eu tenho um pavor de avião. E na hora você faz um efeito paradoxal e você, né, começa a ficar, né, muito, muito agitado. Então, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Isso hoje a gente já sabe que é a genética de cada um. Nós temos enzimas diferentes, quantidade de enzimas diferentes. O homem e a mulher têm enzimas em algumas vias metabólicas diferentes. Então, isso pode acontecer. Mas a gente tem que tentar ir pelo menos ir pelo mais óbvio, né? Dentro dos sintomas do paciente, do que ele precisa, dos efeitos adversos que a medicação pode ter, se esse efeito adverso pode ser provável para esse paciente, ou se já é um problema para esse paciente, como o caso de obesidade, então eu tenho que evitar. Então, o ideal é que você possa ver tudo isso. Uma outra questão também é na história familiar, a gente tentar ver a história familiar de outras patologias, né? Então, a gente sabe o muito discutido o CBD, né? O canabidiol. A gente sabe que se a pessoa tiver, se o paciente tiver uma história familiar de doenças psiquiátricas, né? Como esquizofrenia, a gente tem que evitar, porque você pode desencadear ali. Então, eu tenho que ver a história familiar também desse paciente para tentar ver se essa medicação também pode não ser um fator, né, que desencadeie alguma doença que já seja, ele já tenha a genética favorável, né? Então, é o ideal sempre que quando a gente leve para o médico a criança que vai, eu gosto muito de conversar com os terapeutas e conversar com a família, levar tudo que está em volta desse sintoma para a gente não medicar demais, né? E também não pode ter horror a medicar e deixar de aproveitar a organização, né, como você falou, que a criança vai ter diante, né, na terapia e o ganho que ela vai ter. Mas eu acho que efeito adverso cada vez mais, e engordar é o mais comum. Justamente porque a medicação que a gente tem liberada há mais tempo no Brasil engorda muito. Mesmo às vezes em dose baixa. Isso é uma coisa até interessante. Às vezes você faz, que não tem a genética favorável, você faz uma dose mais alta e a criança não engorda nada. E tem criança que você faz 0,25, assim, uma dose baixinha, e a criança engorda muito. Então, óbvio que ela tem uma genética diferente, né, favorável. Então, a gente tem que ver todo o contexto, né, da genética, né, familiar e a saúde, né, o organismo da criança mesmo. Entendi. Tem muita pergunta sobre CBD e eu vou colocar aqui para depois a doutora Adriana responder, mas eu quero, dentro dessa linha ainda, tem uma pergunta interessante aqui, que é a seguinte: as pessoas estão mandando perguntas longas e aí termina que não consegue colocar mais. Essa pergunta aqui é a seguinte: a pessoa com autismo sempre fará uso de medicamentos ao longo da vida? Ou seja, que eu quero fazer duas perguntas em uma só. A partir do momento que inicia o uso de medicamento, tá certo que não vai conseguir mais tirar, certo? Esse medicamento, pronto. E pronto, fale sobre isso aí, sobre essa pergunta. Pode ir, jogue duro. Não, vou dar um exemplo muito simples que acontece, né? Distúrbio do sono. A gente sabe que o distúrbio do sono, a resposta é muito melhor com medidas comportamentais, né? Ambientais. Então, você faz a rotina do sono, bota para tomar banho naquele mesmo horário, banho quentinho. A gente tem uma rotina que o nosso cérebro entende que se chegou naquele momento que eu botei meu pijama, me deu sono, né? Isso, o cérebro da gente já faz
de todo mundo, né? Mas aí existe um cansaço tão grande no distúrbio do sono que você sabe que a melhor maneira daquele paciente responder vai ser com medidas ambientais, comportamentais, aquela rotina de sono, a higiene do sono, tudo aquilo que a gente sabe que é o que melhor funciona e que já está bem estabelecido, que funciona muito mais do que a medicação. Mas até eu chegar lá, eu preciso da medicação, porque eu preciso que a criança acostume que aquele é o horário de dormir. Então, você faz a medicação. Esse é um dos exemplos mais clássicos assim que a gente tem de medicação que é bem provisória. A gente bota a medicação, né? De preferência sempre aquela mais leve possível, né? Tudo assim, benzodiazepínico, a gente corre. Essas medicações que possam causar uma dependência maior, a gente corre. Não é a nossa primeira opção nunca. Então a gente bota a medicação. Aí a criança começou a acostumar, aí ela calma naquela hora, já dá aquele soninho, aí a mãe já faz a rotina do sono, ele consegue prestar atenção naquela rotina do sono, porque aquela agitação que ele estava antes de usar a medicação já não está. E aí quando a gente vai tirando a medicação, ele já está condicionado, né? Então essa é uma situação muito comum de ter uma medicação que a gente usa temporariamente. Então, não dá para você dizer que toda criança que começou a medicação, que também é uma pergunta muito comum, poxa, eu estou morrendo de medo de começar a medicação porque eu sei que se começar, não sai nunca mais. O que não é uma verdade. O que é importante a gente fazer, no momento que você coloca a medicação e que a melhora foi importante, é o momento da terapia entrar para ter o aprendizado daquilo, né? O aprendizado daquela rotina. E aí eu vou colocar estudar, a concentração na hora de estudar. E aí a gente pode tentar tirar a medicação aos pouquinhos para que fique cada vez mais forte o aprendizado que ele teve naquele momento e depois tirar a medicação. Agora, claro que tem crianças que precisam de medicação, sim, a vida inteira. Não dá pra gente. A gente tenta que ela não fique muito tempo com medicação, mas a gente tem que pesar sempre que tirar a medicação, por tirar, eu posso ter um prejuízo maior também, né? Então, eu acho que é Tem mais uma ou menos nesse pergunta, sentido. não veio na caixinha de perguntas aqui, mas eu vou fazer porque é de Michellen, que é esposa de Nicolas. Então, eu vou considerar aqui, eu vou deixar. Viu, Michellen? Da próxima vez, eu só vou fazer a pergunta se você botar na caixinha. Ela faz uma pergunta que ela bota é a seguinte aqui. Doutora, percebo que existe diferença de laboratório de um para outro. Me fale sobre isso, por Uhum. gentileza. A gente sabe que o genérico no Brasil, medicamento genérico, tem teste de bioequivalência e biodisponibilidade. Então, teoricamente, né, teria que ser assim, praticamente igual ao de referência. É. Mas eu queria lhe perguntar, na sua vivência clínica mesmo, o que é que você percebe sobre isso? Você contraindica medicamento similar? O que é que acontece? Me conte aí. É uma situação, né? É, as medicações que são tidas como genéricos, normalmente elas não têm a mesma fiscalização, né? Então, teoricamente, deveriam ter todos a mesma concentração, bioequivalência, tudo, mas não é o que acontece realmente. É muito nítido a diferença de algumas marcas quando muda. A ponto da criança estar ótima com aquela mesma dose, piorar muito, e aí a gente volta para a marca anterior e a criança compensa de novo sem precisar aumentar. Isso a gente vê em medicação para sintomas do espectro do autismo, vê para anticonvulsivante muito, né? Eu sempre falo para as residentes, uma das primeiras perguntas que a gente tem que fazer para uma criança que vinha estável de crise convulsiva e desestabilizou é assim, mudou a marca, o posto ofereceu outra marca da mesma medicação, né? Teoricamente, então você quase sempre vai ver, né? Então existe sim, infelizmente. Então, se uma conduta que eu tenho, assim, se eu não tenho condição de comprar aquela medicação que é dita como que é a de referência, porque muitas vezes o preço dela realmente fica inviável e eu tenho como começar com uma menor, então vamos supor assim, essa tem um pouquinho menos de concentração bioequivalência, então eu vou me basear na dose dessa medicação que tem uma concentração Dá menor, para mas ajustar? aí eu vou ajustando. Porque a gente tem que fazer o que a gente consegue, né? Eu preciso da melhora do paciente. Tem medicações que a gente sabe que são exorbitantes, o valor é exorbitante. Tem certas drogas que a diferença de preço é muito grande. Então, que eu tenho que optar por isso. Não adianta, eu não tenho como conseguir a amostra a vida inteira daquela medicação, que é uma coisa que a gente sabe, né? Que você sabe que eu tento muito, É. assim, ajudar todo mundo quando pode, E né? como sei? E assim, eu tenho que garantir que esse paciente fique bem. Então, vamos tentar do que a gente consegue, do que a mãe consegue comprar, e do que, assim,
o que é que pode ter no posto, né? Sempre, que tem uma frequência maior no posto. Então, pronto, eu vou tentar por essa medicação. Não adianta eu querer, assim, o mundo ideal é um, né? Eu tenho que fazer aquilo que a gente pode. Então, essa é uma opção que eu tenho feito para que não pare de usar a medicação e eu consiga considerar a quantidade que vinha naquela marca. Então, é uma estratégia. Agora, o grande perigo é a mudança de marca. Isso é assim, essa situação para mim é a que me dá mais problema, assim, você tá bem estável ou pensando numa melhora, pensando numa progressão, poxa, tá indo bem aqui, vamos tentar, aí de repente muda aí e você mesmo sabe, né, que você atua. Às vezes, quando você piora a situação, você volta, nem sempre você consegue aquela estabilidade que você tinha antes. Eu acho que Demora, várias né? pessoas passaram por isso. É. E aí a gente volta, não, peraí, eu vou pegar uma amostra daquele medicação aqui, vamos tentar aqui, vamos botar. E aí você vê que às vezes não volta igual. A desorganização, quando vem, ela demora um tempo para poder, né, o paciente se organizar novamente. Então, é algo que eu evito ao máximo, né? Sempre oriento que tente não mudar de marca. Vou abrir um parênteses aí do que você falou. Você falou assim, primeiro registrar a presença aqui da minha querida amiga e uma das pessoas mais importantes, se não a mais importante para a causa da pessoa com autismo, que é minha querida amiga Berenice Piana, né, que é a coautora da Lei Berenice Piana, que leva o nome dela, Sim, e que trouxe todo esse mundo de direitos que hoje as pessoas com autismo ainda não conseguem exercer plenamente, mas conseguem, hoje pelo menos conseguimos brigar por esses direitos, né? Então quero mandar um abraço para ela aqui e fazer um parêntese dentro do que você disse, quando você diz assim, não dá, eu não consigo amostra grátis para aquele paciente a vida toda. Eu não consigo pedir que o pai e a mãe compre o medicamento de referência, porque é caro, então ele tem que pegar o que tem no posto de saúde. E aí, com isso, o que é que eu faço? Eu vou lá, ajusto a dose. Enfim, é isso aí. É a mesma coisa, é o mesmo dilema que eu me vejo, né, como dirigente da AMA, quando eu, por exemplo, eu sei que a carga horária deveria ser tal, de aba, por exemplo. Ah, mas eu não tenho aba lá na AMA, então não, só serve aba é a salvação do mundo, então acabou, fecha as portas para tudo. Não, a gente tem que procurar fazer o que está dentro do nosso alcance, né? Se eu não tenho 100%, eu vou buscar o 90%, se eu não tenho 90%, o com 80%, o certeza. 70%, e assim, a vida real é essa, né? Porque quanto custa hoje um tratamento de intervenção ABA, por exemplo? Caríssimo. Eu recebi um orçamento de uma família que me pediu ajuda, né? E que inclusive eu fiz um apelo aqui e deu certo, que no caso, o orçamento apresentado para ela foi de R$ 27.000. E aí? Aff, Maria. Dá? Não dá para a maioria esmagadora das pessoas. Tem gente que não tem plano de saúde para entrar com ação. Então, assim, realmente, a gente sabe, né, o que é possível fazer, tem que correr atrás do ideal sempre, mas a gente tem que trabalhar sempre com o que Thaís acabou de botar ali, ó, o melhor possível, né? O melhor possível para aquele paciente. E dentro disso também, me alongando um pouquinho aqui, essa nova fase dessas lives aqui, eu vou buscar trazer profissionais sempre de qualidade, de referência, mas eu quero trazer profissionais que eu possa, depois, que a pessoa que está aqui na minha live assistindo possa marcar uma consulta e possa pagar por essa consulta, ou que possa marcar essa consulta e que o profissional tenha disponibilidade. Porque na primeira fase, isso é fantástico, eu não estou dizendo diferente, não. Por exemplo, na primeira fase, nós trouxemos diversas referências nacionais e internacionais para fazer a live aqui, mas as pessoas falavam assim, Leonardo, eu não tenho condições. Eu não consigo marcar É. uma consulta. Eu não. Então, assim, o que eu quero fazer aqui agora? Eu quero trazer profissionais de referência, como a doutora Adriana Matos, mas que tenham agenda, que é possível marcar, né? Demora um pouquinho, às vezes eu ligo para ela, oh, pelo amor de Deus, abra só aquela vaga ali. E eu quero fazer isso com todas as cidades, né, do país, se for possível. Como eu tenho seguidores aqui de todos os estados do Brasil, eu quero que vocês me indiquem, me mandem pelo direct profissionais de referência da sua cidade, para que eu traga aqui para a live, para que vocês possam, né, enfim, ter acesso ao que está dito aqui, porque se dá angústia, né, a gente não ter um tratamento adequado, mais angustiante ainda é a gente ver tudo que o profissional está aqui dizendo que é o certo e a gente não conseguir acessar, né? Não É. adianta eu trazer aqui
o profissional mais estrela do mundo, o melhor do mundo, que ele vai dizer seu filho precisa isso, isso e isso. Não, tá bom, eu quero marcar uma consulta com você. E vamos partir do pressuposto que eu tenho dinheiro para pagar. Não, mas eu não tenho Não vaga. Eu só consigo. tenho agenda em 2030. Não dá. A gente fala tanto de É, neuroplasticidade, de intervenção precoce, né, de tudo isso. Então vamos botar em prática isso aí. Aí, ó, pelo desafio do é. autismo, que eu vou fazer uma live com ele. Ele me convidou para fazer uma live na terça-feira. Ele já estava me dizendo, cidade vizinha, e aí já está falando de alguma cidade vizinha do estado de Sergipe, que é o estado que ele fala. Mas vamos lá, doutora. Vou botar mais uma pergunta para você aqui. Essa pergunta aqui é a seguinte. Thaís botou uma pergunta aqui que meio que já está respondida, mas eu vou dar uma moral a Thaís, porque Thaís não me abandona de jeito nenhum. Então, A Thais é ótima, ela tá em todas, é, é nossa parceira fiel. É. quais são os Ela é principais show. motivos e necessidades para medicar? Uhum. O mais comum no consultório é distúrbio do sono, né? Distúrbio do sono é um dos que mais tem. E distúrbio do sono tem aquele probleminha, né? Que quando o filho tem distúrbio do sono, a gente também fica sem conseguir raciocinar, né? Motivos óbvios. Agitação, né? A agitação eu vou incluir agitação, agressividade, autoagressão. Em geral, mais um comportamento mais hipercinético, né? Criança que não consegue ter uma necessidade de movimentação, né? Porque isso atrapalha muito o aprendizado, atrapalha a dinâmica em casa. Então, eu acho que, assim, de todos os sintomas, o principal é esse. É uma criança que tem um comportamento hipercinético. Não vou dizer não agressivo, mas a movimentação excessiva, que atrapalha, né, em casa e atrapalha na escola. Distúrbio do sono, então autoagressão menos, graças a Deus, né, menos. Desatenção, para medicação, acho que mais esses mesmo, né? Eu acho que a agitação com certeza é o que tem mais. Não é o sintoma principal que a gente vê, né? O principal sempre é relacionado com a linguagem, mas para medicar, sim. Eu vou lhe fazer uma pergunta que eu já fiz para uma especialista, mas eu queria queria fazer para você também, para que todo mundo tivesse acesso a essa informação. Porque nós somos engenheiros, nós aqui, né? Eu, não você, pelo amor de Deus. Engenheiros de obra pronta, né? Então, assim, meu Deus do céu, por que o médico não pensou nisso ainda? Se esses medicamentos, que são tão bons, eles são bons, porém eles engordam, né? Fazem a criança, o adolescente, o adulto comer muito. Por que não associa o uso dele com inibidor de apetite? Me conte aí por que não pode fazer isso. Porque eu Ave pensei, Maria, isso é inibidor de tão fácil. apetite, eu tô saindo correndo. Inibidor de apetite, Pois pelo é. amor de Deus! Mas foi a primeira pergunta que eu fiz. Nenhuma. Não. Me conte aí. Nenhuma medicação que, tanto inibidor como estimulante de apetite, a ação dele no sistema nervoso central, a criança vai se agitar muito, muito perigoso. Muito Pois é. perigoso mesmo. Tanto inibidor como estimulante de apetite. Estimulante de apetite, que não é usado tão comumente em crianças com TEA, é mais usado em crianças que neurodesenvolvimento típico, é um horror, porque a criança fica realmente, porque tem ação no sistema nervoso central. Imagina que tudo que a gente use que vai ter uma ação em alguma função cerebral, ele age no sistema nervoso central. Então, você pode elevar o nível de alguns neurotransmissores que chegam a causar um pouco mais de agitação. Super perigoso fazer isso. Existem medicações que podem fazer uma melhora nesse sintoma, né, de perder o apetite. Então, a gente pode até associar, mas não inibidor de apetite. Né? Isso é Pois é. bem sério, não Isso, dá para. eu fiz essa pergunta de forma proposital, porque nós, brasileiros, temos o costume de nos automedicar. Oh, né, Isso nem é me fale, nesses muito, tempos pois é, hoje. pois é, isso é muito perigoso, porque eu, graças a Deus, né, meu filho teve essa dificuldade, ele estava super bem do ponto de vista comportamental, porém, comendo demais. Então, se eu Uhum, fosse uma pessoa mais desavisada, o que é que eu faria? Dor de apetite do menino, certo? É, e isso ia ser um problema imenso. Então, foi muito bom você explicar, né, essa questão para os pais que estão aqui, porque automedicação é um problema para qualquer pessoa. Para as sim. pessoas com autismo, isso é muito perigoso mesmo. Então, vocês não, por favor, não mexam na dose do medicamento do seu filho, não aumentem, diminuam, façam diminuição. Por quê? Porque aí tem diversas coisas que a doutora Adriana, vou até pedir que você explique sobre meia-vida do medicamento, o que é meia-vida, né? E o que Uhum, as pessoas fazem, muitas vezes. O menino hoje está mais agitado, ela vai e aumenta um pouquinho.
a dose. Hoje o menino está bem, hoje eu não vou dar. Então eu queria que você explicasse o que é meia-vida de medicamento e por que essas alterações de medicamentos de uso contínuo não servem e só servem para piorar, vamos dizer assim. Por que não, os pais não devem mexer nessa dose? É importante a gente saber que toda medicação, assim como eu tinha falado antes da questão da farmacogenética, vai ter uma ação em cada organismo, depende da genética de cada um. E quando eu estou falando dessa metabolização, não estou falando de reação alérgica, tá? Bem diferente, reação alérgica. São aqueles efeitos adversos que qualquer medicação pode ter. Então, assim, tem gente que usa Dramin e não tem nada. Se eu usar Dramin, eu passo 12 horas dormindo. Eu posso usar Dramin para fazer uma viagem de 12 horas em mim. E eu conheço gente que toma Dramin e vai trabalhar. Então, minha genética não é favorável. Então, eu estou falando de efeitos adversos comuns que podem existir. E quando a gente vai imaginar como funciona a neurofisiologia toda do espectro do autismo, ela é muito diferente. Justamente porque o espectro do autismo é multifatorial. Então, tem crianças que você tem um aumento, é sempre um desequilíbrio de neurotransmissores, mas umas para mais, outras para menos. Por isso que a gente tem crianças mais agitadas e crianças mais embotadas, né? Então, cada medicação, se para a gente que é médico e estuda, é um quebra-cabeça para tentar escolher a medicação que a gente vai se ajustar melhor para aquela criança, qual que vai ter mais efeito adverso para aquela criança. Para uma pessoa que não entende essa parte, é muito arriscado. Eu entendo que a intenção é a melhor possível, né? Entendo que às vezes são situações muito difíceis, você não consegue falar com o médico, qualquer coisa do tipo, mas é muito arriscado porque você pode ter uma genética que descompense. Então, tem situações, por exemplo, em estudos que mostram assim, você tem uma dosagem que ficou bem, mas para esse paciente, para a genética dele, se ele aumentar a dose, ele piora muito e perde todo o efeito, entendeu? Então, existem essas situações de oscilação, né? Por isso que algumas crianças a gente consegue aumentar a dose muito rapidamente, outras a gente vai de pouquinho em pouquinho. Às vezes, de uma gota a outra, você já tem uma Muda diferença muito. enorme de uma criança que não teve efeito para que ficou todo efeito colateral. É uma coisa impressionante no consultório. É um Então, ajuste mexer muito nas fino, medicações, né? introduzir medicação, tirar a medicação E meia-vida, a questão da meia-vida, existem medicações que elas têm uma ação mais rápida, né? Não, o analgésico faz muito isso, né? Então, eu tenho uma ação aqui, o analgésico, eu tenho um tempo, mas e tem outras medicações que ela causa no organismo mudanças nos receptores e são medicações que a gente não pode tirar de vez, porque se você tira de vez, você faz uma abstinência. E eu não estou falando daqueles benzodiazepínicos que o pessoal fala assim, vício. Eu estou falando de medicações, às vezes, de uso contínuo, de receita branca, que o organismo passou uma semana para conseguir ter um efeito bom, e se você tirar de um dia para o outro, você pode causar uma abstinência grande, né? Eu não vou dizer, o nome certo não é nem abstinência, mas assim, você pode ter um efeito adverso maior pela retirada abrupta. Então, existe a situação da meia-vida, que a medicação pode estar presente no organismo até determinado tempo, né? Isso pode variar de idade, né? Varia muito também de peso, né? Mas tem a situação do tipo de medicação. Então, se a medicação ela oferece um ajuste de aumentou ou diminuiu o neurotransmissor imediatamente, ele tem uma ação mais rápida, às vezes a gente tira mais rapidamente. Mas tem medicação que ele faz uma mudança na própria fisiologia do cérebro. Então, mesmo que a gente queira tirar essa medicação, que não esteja fazendo bem, a gente tem que tirar aos pouquinhos, senão você pode ter um efeito adverso muito pior. E aí É o você que a gente começa a chama, achar que é outro sintoma, tá piorando, ele tá tendo outro sintoma que eu não sei o que é. Na verdade, foi uma retirada rápida, né? Então é, tem é, que ter o, muito cuidado com isso. é o que chama de desmamar, né? Que o público mais leigo, não sei, chama de desmamar. Por exemplo, meu filho mesmo, quando trocou o medicamento que ele usava antes para o que ele usa atualmente, rapaz, foi super complicado. A psiquiatra que fez essa alteração, que é a psiquiatra dele, que é a doutora Aline, né? É a Aline Sampaio, Ótimo. ela, sabe assim, ela tomou o maior cuidado para fazer o processo de desmame, para introduzir o outro medicamento. E só para você ter uma ideia, Vinícius, a prescrição do medicamento dele foi 6 miligramas ao dia. Então, ela passou para a gente 3 miligramas de manhã, ela passou 3 miligramas de 12 em 12, tá? E aí, ele ficou bem, tudo direitinho. Como o Vinícius é muito grande, muito pesado, eu tive dificuldade para achar o de 3 miligramas e a gente resolveu testar não é erro dela, não vou falar assim, com orientação dela, mas para não pensar assim, então ela vacilou, ela errou. Não, de jeito nenhum. Nós trocamos de 3 miligramas de 12 em 12 para 6 miligramas uma vez ao dia.
Uhum. Descompensou totalmente. Que tem medicações que, teoricamente, isso aí não tá Não muda totalmente nada. permitido, não muda nada. Exatamente. E aí ele descompensou totalmente. Meu filho é doce, é muito tranquilo. Ele foi a única vez na minha vida que eu vi Vinícius ficar agressivo. E mudou, né? Aí mudamos novamente. Ela tinha associado um outro medicamento, tirou esse. Então foi assim, um período bem difícil. Então, assim, é de fato um ajuste muito fino, né? Eu queria que você falasse um pouco, tem muitas perguntas aqui, eu vou selecionar um aqui para falar sobre CBD. E cadê? Deixa eu ver uma aqui que fica bem mais genérica. Pronto, vamos lá. Pode me dizer alguma coisa sobre como está o andamento das pesquisas sobre o uso de CBD, né? CBD, botou CDB. Aí CBD, é outra coisa, né? Botou, é aí é digital. CBD. Aí eu queria que primeiro você explicasse o que Ah. é CBD, qual é a diferença de CBD para maconha, né? Vamos falar logo diretamente, para daqui a pouco o pessoal não está achando que está falando de maconha, né? Com Então, me certeza. Isso dá explique. muito problema. Pois é. O CBD é um endocannabinoide, né? A gente tem alguns endocannabinoides que ele vem da planta, que é a planta que é a mesma que tem o efeito recreativo, que é a maconha. Mas ele não é, o CBD, ele não é maconha, né? Isso é importante. Na verdade, ele é uma substância que é retirada da planta, mas ele é um endocannabinoide, ele tem uma função específica. Se a gente for ver desde a história da medicina, muitas medicações que a gente tem hoje vêm de plantas que são usadas como drogas ilícitas, né? Mas aí você vai retirar a parte que é a parte terapêutica, tá? Por isso que é bem importante e hoje, graças a Deus, já tá mais fácil de você adquirir CBD, comprar, importar, mas há um tempo atrás, no desespero, muitas famílias fizeram, né, medicações caseiras e foi um problema porque a criança acabou tendo o efeito da planta como um todo, que envolve THC também. Então, tem CBD e o THC também faz parte da planta, mas o que a gente tem principal para efeito medicamentoso, terapêutico, é o CBD, que é uma parte, é uma substância, tá? Que é o canabidiol. Então, é uma medicação, e eu considero uma medicação como qualquer outra, para mim é uma medicação. Tem muito mais estudos controlados, assim, muito mais estudos em epilepsia, não tem tantos estudos muito bem controlados em espectro do autismo, mas muitos relatos de casos e séries de casos com bons resultados. Da mesma maneira que outras medicações, não é toda criança que tem boa resposta. E aí vai envolver realmente a etiologia do autismo da criança. Não é todo mundo que tem uma boa resposta. Mas isso envolve, quando a gente vai ver um estudo, você tem que ver também o local, né? Quando a gente tem uma população oriental, a genética é totalmente diferente da nossa, que a gente é bem misturado, né? Que é diferente de uma população mais nórdica. A genética é bem diferente. Então, a gente tem que sempre ver que tem o que a gente chama de uma validação externa, né? Se aquele estudo que você está vendo foi feito multicêntrico, ele envolveu vários tipos de população, várias populações de características diferentes, ou se de repente, poxa, teve uma excelente resposta, mas foi numa população muito restrita em algum lugar do mundo e que ali naquela população realmente a resposta foi muito boa. Então isso é algo que a gente tem que ter cuidado. O CBD tem muito estudo. Para quem defende o CBD, a pessoa vem com todos os argumentos de artigos que nem sempre são artigos que você consegue ter uma validação para a nossa população. Isso é bem importante. E quem é contra vai, assim, não aceitando nada que tem de bom. Então, é aquele equilíbrio que a gente tem que ter como qualquer outra medicação. Se você vê ele tem uma ação no sistema nervoso central, né? Isso é fato. E tem ação também periférica. A gente tem dois receptores principais, né, do CBD. E a ação central, ele faz uma regulação de neurotransmissores. Então, por isso que a gente ouve falar sempre de muitas situações de transtornos do desenvolvimento, transtorno mental, idoso, que responde bem ao CBD, porque ele tem uma ação regulatória, né? Nesse sentido. Então, eu sou, assim, muito assim, entusiasta do CBD, eu gosto do CBD, não passo para todo mundo. Como eu sempre falo, eu tenho que assim, ter muito cuidado com a questão legal, né? A gente só pode, como médico, a gente não pode sair fazendo tudo que a gente acha legal. A gente tem que fazer aquilo que é indicado, que a gente tem respaldo na literatura e na lei do nosso país. Então, a gente tem que ter respaldo para isso. Infelizmente, assim, não dá para ser como todo mundo quer, porque muita gente
pensa muito no CBD como uma medicação natural. Ah, eu vou fazer porque eu quero me livrar das medicações e é uma medicação natural. Mas não pode esquecer assim, como qualquer medicação, tem seus efeitos adversos, tem suas indicações e a gente não pode fazer experimentando em ninguém. Aqui a gente não está lidando com vidas, a gente não está lidando com experimentos, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. Mas, assim, olhando na fisiologia, na nossa neurofisiologia, tem muito estudo, né, acontecendo que eu acho que vai trazer muita. Eu acho que eu tenho esperança que vai trazer muitas indicações boas que vão melhorar. Mas por enquanto ainda tem que ser com cuidado, né? Tem que Tem ser com algum cuidado. paciente, tem algum tipo de paciente que é contraindicado o uso de CBD? Tem, Os pacientes que têm história, como eu falei, né, familiar de doenças psiquiátricas, a gente tem que ter cuidado de não usar. Em geral, assim, ele tem um efeito mais de sonolência, né? Então, a depender da situação, se for um paciente mais embotado, também não. Assim, dentro. tem Porque, algum exame que precisa ser feito para verificar algo, assim, ó, se tiver alguma alteração no eletro, por exemplo, tem isso ou não? Não é uma não. pergunta, não, né? Não é importante, não. É porque tem Não. medicações que a gente faz eletro, a gente faz eletrocardiograma, a gente sabe que a gente tem que tomar cuidado, faz alguns exames para tentar, né, evitar os efeitos adversos. Nesse caso, não. CBD, não. Uhum. Entendi. É porque eu sei que o CBD ele tem um estudo já bem consolidado para Dravet. epilepsia e algumas convulsões com a onda tal. Dravet, é. Isso, exatamente. Epilepsia, a síndrome de Dravet é um tipo de epilepsia de difícil controle, que é onde tem a maior resposta, e esse está bem respaldado. Pois é. Mas eu já até conversei com você na última live sobre isso, e eu me preocupo um pouco com a questão do CBD, e aí sem emitir nenhum juízo de valor, né? É só preocupação em relação ao estudo que tem em andamento de CBD associado a esquizofrenia, né? O risco de um gatilho, vamos dizer assim, para determinada faixa de pacientes. Isso está ainda sendo estudado, por isso que eu perguntei se você faz algum tipo de análise, né? Mas é nesse sentido que você falou do histórico familiar, pelo que eu entendi. Isso, isso. Histórico Entendi. familiar, que a gente tem que ter Tá. cuidado. Tô vendo aqui que quando a live é boa, rapaz, passa rápido demais. Estão falando só 10 minutos. Deixa eu escolher aqui mais uma pergunta. Eu vou botar aqui, ó. Essa aqui é bem bacana. Maravilha, a live de vocês. Obrigado, obrigado também. E a melatonina? O que é que você diz aí de melatonina? A melatonina é usada para induzir o sono. Então, a melatonina eu acabo passando naquelas situações que eu tinha falado, né, do sono. A criança está com dificuldade de fazer uma rotina de sono e para conseguir botar para dormir é uma dificuldade. E a melatonina ajuda para induzir, né, o sono. Não ajuda tanto para a criança que fica acordando no meio da noite. Às vezes tem criança que Uhum. dorme na hora certa, mas fica acordando no meio da noite. Então, essa situação não vai ajudar tanto, né, a melatonina. Tem algumas apresentações que não tem, no Brasil não tem melatonina, mas tem algumas apresentações que acho que tem na alemã, não sei, que é a melatonina retarde. Então, essa, teoricamente, poderia ter um efeito nesse sentido, de ter uma liberação mais lenta de melatonina ao longo da noite, e com isso você mantendo, né, a indução do sono. Então, melatonina eu gosto, é realmente muito tranquilo em termos de efeito adverso, mas é para ser usado temporariamente como opção caso a rotina de sono não consiga ser instituída. Então, é essa Entendi. situação que eu passo. Mas eu acabo passando pouco, porque normalmente rotina de sono, se a gente conseguir fazer, dá certo. Mas eu gosto da melatonina, acho que tem um efeito legal e essa é a indicação principal. A Alba está perguntando se existe um tempo específico para o desmame das medicações ou depende da resposta, das Depende da respostas. resposta. Tá? Não tem Depende da resposta. tem um tempo médio, doutor? Então, poxa, é muito variável. É aquilo que eu te falo, tem criança que você faz 6 meses de medicação, a criança se organizou bem, conseguiu, né? Principalmente se você está numa fase de averbal para verbal, e aí quando a criança começa a verbalizar, fica muito mais fácil de se organizar, eu não preciso tanto de medicação, até crianças que têm a vida inteira. A gente vai modular muito isso pela resposta da criança, né? Pelo acesso a terapias, é muito pela resposta da criança mesmo, Entendi. que a gente Tem modula, não algumas tem um tempo pessoas certo, não. perguntando aqui,
parabenizando muito a doutora Adriana Matos, né? E eu reitero esses parabéns. O pessoal da APEF CJN botou aqui parabéns, doutora Adriana Matos. Muita gente aqui elogiando. Um abraço para Luiz Humbert, que está parabenizando a gente. Uma das referências em intervenção aqui para a ABA, né? Na nossa cidade. Já chamei algumas vezes aqui, mas o negócio dele é mais interno. Mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue. E muitas pessoas perguntando aqui o contato de doutora Adriana Matos. Doutora Adriana Matos atende na clínica Salos, é Salos ou Saulus? Salos, né? Salos. Salos, que fica no Hospital da Bahia. Meu filho é paciente dela também, então eu sei direitinho onde é. E eu vou botar aqui depois, no seu Instagram tem os contatos ou tem o Instagram da clínica Salos? A Nossa, clínica meu tem Instagram que é Instagram? fechado. Tem, Mas a tem clínica tem? sim. É porque eu nunca mexo no Instagram da clínica, eu nunca sei, mas tem Ah, sim, tem. Clínica Salos. pronto. Eu tento colocar aqui depois, no final, que eu passo aqui. Mas é Tá. na Hospital da Priscila, Bahia, sala Priscila, 6011, né? aliás, Priscila não. Vou passar para a diretora de lives, que é Thaís. Thaís, vou passar uma incumbência aí. Antes de acabar a live, dê uma olhadinha para mim, por favor. Qual é o Instagram da clínica? E bote aqui nos comentários para poder, dentro daquela perspectiva que nós combinamos, de trazer convidados aqui, que depois as pessoas possam dar seguimento, possam ir lá, É, conhecer, ligar, enfim. Então, eu vou pedir isso a Thaís ou a Priscila, que dê uma olhadinha aí e coloque aqui nos comentários do Instagram da clínica para as pessoas pegarem o contato, e já vou deixar isso aqui como uma forma de deixar aqui nesse comentário fixado sempre. é Tô vendo bom. Gileno aí, ó, produtor da Delisart, tá aí botou aqui, Michele botou aqui, Niquinha toma medicação há anos e tem um sono de que Niquinha toma uma medicação há anos e tem um sono de que ele possa se livrar, um sonho, de que ele possa se livrar de tantos remédios. Mas se ele esquecer um dia de dar a medicação dele, ele não toma, ele fica super estressado e muda de comportamento. Foi o que a doutora Adriana estava falando aí dessa questão né, da dose, do medicamento, do ajuste, de não mexer, que é muito complicado, muito difícil, né? É um ajuste muito É. fino. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta aqui. Deixa eu ver se tem alguma. Tem muitas perguntas aqui. Eu vou botar essa pergunta aqui, mas só para a gente deixar a pessoa não achar que precisa de um socorro. Meu filho é agressivo demais, estamos sofrendo. Isso é bem comum, né, doutora Adriana? E E aí, a o que é que situação você que a pode gente me dizer é aí a situação dentro que disso? é mais crítica mesmo, né? Que eu fico mais angustiada nessa situação, ainda mais agora, nesse período de isolamento, que as crianças acabam nessa obrigação de ficar em casa e elas têm uma necessidade grande de se movimentar, de sair um pouquinho. Infelizmente, eu estou tendo esse período agora, eu estou tendo que medicar às vezes crianças que eu não pensava em medicar antes. Então, muitas vezes, uma situação de agressividade que coloca em risco, né, a própria criança, a gente tem que fazer a medicação para, naquele momento, tentar ajustar um pouquinho. Mas, claro que não é como eu falei antes, né? Não é só a medicação. A gente tem que tentar ver o que está acontecendo. Então, assim, eu tenho crianças que começaram a ficar muito ruim, assim, de comportamento, mais agitada, agressiva, e estavam com alguma questão, né, algumas situações dessas, né, de crianças que tinham questões orgânicas. Então, é uma sinusite que estava dando dor de cabeça, sem sintomas respiratórios, e a criança estava enlouquecida de dor. Né? Sinusite, se você deitar, quando a criança vai dormir, dói mais ainda, né? A gente quando tá com sinusite. Então, e ele não estava conseguindo falar. É uma dor de cabeça horrorosa. Então, sempre quando a criança está agressiva, a gente pode até fazer a medicação para dar uma controlada, mas é muito importante que a gente veja questões orgânicas. Isso eu bato muito na tecla, porque são questões gastrointestinais, né? Então, a gente tem uma criança que está com dor de barriga, a gente nem sabe, criança que está com é, algum verme, alguma coisa assim que está incomodando muito. Se incomoda a gente uma cólica, você imagine para alguma criança que não está conseguindo se expressar. Ela vai expressar com o corporal. Então, isso é importante. Tá com agressividade, para mim, sempre a agressividade é uma situação urgente. Eu acho que é urgente para a gente ter um acesso a alguém que possa ajudar. Se precisar de medicação e fazer a investigação, né, certinha para poder conseguir ver o que está acontecendo que possa estar incomodando. Ainda mais se fosse mudança brusca, né? Ó, vou lhe pedir agora, tá faltando só 3 minutinhos, agora aquela Ah, resposta só. bate pronto. Bate pronto. Vamos lá.
Quando a neuropediatra encaminha para a psiquiatra infantil, para ajuste de medicamento, tem algum critério para ir para... Sabe assim, agora não dá para ficar mais na neuropediatra, tem que ir para a psiquiatra infantil. Qual o critério para isso? Em geral, quando entram sintomas que neuropsiquiátricos como psicose, toque, né? Alguns sintomas que a psiquiatria realmente tem um manejo, né? Tem mais experiência nesse manejo. Então, quando tem alterações de neurodesenvolvimento, com epilepsia, por exemplo, né, que é aquilo que eu tinha falado na outra live, 30% das crianças podem ter crise convulsiva, então o neuropediatra vai conduzindo, mas no momento que entra questões comportamentais mais específicas à psiquiatria, né, como psicose, aí eu encaminho. Eu sempre falo assim, eu Tá, encaminho logo, né, eu não fico deixa eu segurando, não. Acho que a vou gente tem correr que... aqui. Thaís já colocou aqui, ó, o endereço e o telefone do consultório da doutora Adriana. 2109-2611, o telefone do consultório dela. E aí vocês podem ligar. Como é que está o atendimento durante esse período de pandemia? Está tendo teleatendimento? Como é que está? Um Assim, meus minuto e pacientes 55 segundos. eu faço teleatendimento e, assim, como eu tive que diminuir muito, né, eu fazia 6 turnos, faço um turno só, que é para poder não deixar de atender as situações que são mais urgentes, né, e tenho feito teleatendimento, né, para ajudar, para não deixar ninguém solto, né. Eu não sei o que a doutora Adriana acha disso, mas Leonardo, como pai e como uma pessoa que conhece um pouco sobre autismo, não indico, eu acho que a doutora Adriana não faz, mas eu não indico avaliação por teleatendimento, porque avaliação para Principalmente primeira diagnóstico, consulta. Primeira consulta exatamente. entendeu? Porque às Quando eu falo vezes quando é um avaliação, é para paciente. diagnóstico, primeira consulta. Isso, primeira consulta, não. Mas uma Tá bom? consulta de acompanhamento pode fazer. É o que a gente se sente segura só dessa maneira também, né? O médico também não gosta muito de. Então Pois tem é. que, realmente, tem que ter cuidado com isso. Bom, Vou enfim, vender o finalzinho às 45. Né? eu vou encaminhar aqui para o final. Agradecer muito, né, a sua aceitar o convite, sua presença aqui conosco. E eu queria que você encerrasse aí. Eu vou deixar a live salva, fica no feed, certo? Mas depois disso eu boto no canal do YouTube, né? Enfim, você tem 40 segundos para Certo. dar tchau pro povo aí. Obrigado a todo mundo. Queria agradecer, eu adoro falar aqui, né? Foi a primeira live que eu fiz com você, morrendo de vergonha, agora eu tô assim, já solta, né? Mas é importante, sempre a gente, principalmente nesse momento de isolamento, a gente saber o que que as pessoas têm dúvida, a gente precisa se expor. A gente tem feito telemedicina lá no Roberto Santos, eu tinha tido até uma ideia da gente ter um link das pessoas que estão no interior, que você tinha comentado, né? Quem está no interior, seja pediatra, terapeuta, a 10 gente tem um segundos. link com alguém aqui, tá bom? Um beijo, Valeu, adorei. pessoal. Beijo. Vai ficar aí Valeu. no feed gravado. Obrigadão a todos vocês. Tchau, tchau. Amanhã tem mais.